Cidadão, esse canal aqui ele faz parte do vídeo aulas de espiritismo, aqui as minhas palestras, eu também estou aproveitando para divulgar minhas ideias, porque eu quero virar uma liderança e eu estou levando umas ideias diferentes para as pessoas. Eu estou procurando pessoas que pensem como eu, pessoas que querem um país melhor para viver. E para a gente conseguir isso, eu vejo que a gente tem que se unir. Povo desunido não consegue nada. E outra coisa, a gente precisa formar lideranças. Povo sem lideranças não consegue nada também, porque é através da liderança que o povo vai ser unido em uma mente só. Coisas que dependem da gente, a gente até consegue fazer sozinho, mas coisas que dependem do país, do estado, do município, a gente tem que estar unidos em uma mente só e formar lideranças que pensem como a gente. E depois que a gente achar essas pessoas que a gente quer que sejam nossos líderes, a gente tem que ajudar essas pessoas com tudo que elas precisem para elas ficarem fortes, para elas ficarem famosas. Quanto mais famosa ficar essa nossa liderança, melhor, porque ela vai atingir o maior número de público, entende? E vai conseguir adeptos para as nossas ideias, para o nosso movimento. E quando chegar na época da eleição, essa nossa liderança pode se candidatar e ganhar votos, entende? E conseguir entrar na máquina pública para nos ajudar. E quando a gente empossar essa nossa liderança, a gente tem que continuar ajudando ela, porque vai haver pautas na máquina pública que precisa ser votadas. E essa nossa liderança vai precisar de apoio. E a gente tem que estar lá na frente, da onde ela está trabalhando, para dizer para todo mundo que a gente quer que aquelas ideias se transformem em realidade, entende? E que a gente está apoiando com tudo que essa liderança nossa precisa, entende? É assim que funciona. A gente não pode deixar as nossas lideranças sozinhas, sem apoio, entende? Se a gente não ajudar, a gente está automaticamente dizendo que a gente não quer, entende? Por isso que o nosso país é desse jeito, porque o povo não ajuda. Se tu não ajudar, entende? Tu não vai conseguir nada, entende? Que tá tudo por fazer, nada tá pronto, tá tudo por fazer e a gente tem que fazer as coisas que tem que ser feito, entende? É assim que funciona. Agora eu vou mostrar minhas ideias para vocês. Eu vejo que nós precisamos começar a pedir que a gente precisa votar em todos os comandantes das nossas Forças Armadas em 4 anos. Votar nos generais de todos os quartéis de todo o nosso Brasil, votar nos almirantes de todos os quartéis de todo o nosso Brasil, votar nos brigadeiros de todos os quartéis de todo o nosso Brasil. Se a gente conseguir isso, a gente transforma o nosso país em uma potência, entende? Quem coloca a nível Estado os generais, os brigadeiros e os almirantes é o governador, é a alta cúpula do governo estadual. E quem coloca a nível federal os generais, os brigadeiros e os almirantes é o presidente, é a alta cúpula do governo federal. E quem tem que colocar eles somos nós, porque políticos só vão colocar pessoas que representem eles. Nós precisamos colocar pessoas que representem a gente, pessoas que gostem da gente, que gostem do nosso bairro, que gostem do nosso município, que goste do nosso estado, que goste do nosso país, que quer ver a gente feliz, que quer ver o país dando certo. Porque esses que estão no poder, eles desprezam tudo isso que eu acabei de falar. Basta tu observar, entende? Tá para qualquer um saber disso, entende? E esses que estão no poder, eles não te protegem, eles protegem o sistema, independentemente de qual for ele, entende? E se vocês colocar pessoas que vão te representar, vocês vão colocar pessoas que vão te ajudar, entende? É assim que funciona. E essas ideias que eu venho falando não dá certo no Brasil, porque o Brasil é um país gigantesco de uma população gigantesca que não quer nada com nada. Tu acha que no meio de tanta gente aqui no Brasil não vai haver pessoas com inteligência e capacidade para transformar esse país num lugar decente? Tem, só que essas pessoas, a população não ajuda elas a se desenvolver, a ficar famosa,
para um monte de pessoas poder visualizar os seus conteúdos e poder trazer adeptos para o movimento, pessoas que vai ajudar a, a desenvolver as ideias e transformar o nosso país num lugar decente. Ninguém ajuda essas pessoas, porque o povo brasileiro ele tá focado em ajudar os idiotas nas redes sociais, a deixar os idiotas famoso, rico, entende? Só gente que não agrega em nada, só gente que não vai ajudar o país, o estado e o município em nada. Só gente que não ajuda em nada, entende? Por isso que esse país está desse jeito, entende? E vai ser disso que tu tá vendo para pior, não vai melhorar. Porque o povo não quer que melhore, o povo não faz nada. Pra gente ter um país bom, um estado bom, um município bom, um bairro bom, a gente tem que fazer ele ficar bom, entende? Nada tá feito, tá tudo por fazer, entende? E o povo não ajuda, entende? E esses políticos sabem disso. Por isso que eles fazem o que eles querem, porque eles sabem que a população não vai procurar ninguém para disputar as eleições, a população não vai formar lideranças, entende? E eles sabem também que eles não vão ser presos, eles sabem também que se ninguém votar neles, o país fica sem liderança. Aí, quando chega na época da eleição, eles vão se candidatar e o povo vai votar neles, porque o povo jogou 4 anos no lixo a possibilidade de achar lideranças decentes para disputar as eleições, jogou no lixo. Aí chega no dia da eleição, o povo vai lá na urna, vai votar naqueles que eles diziam que não prestava, naqueles que eles diziam que tinha que ser preso, naqueles que eles diziam que tinha que ser morto. É nesses que eles vão votar. E vão sair sorrindo e dizendo que eles fizeram aquilo que tinha que ser feito, entende? Dali uma semana, um mês, eles estão falando que aqueles caras não prestam, que aqueles caras tinham que ser morto, que aqueles caras tinham que ser preso, que eles não vão votar nunca mais, entende? Esse é o ciclo do mal na política brasileira. Por isso que eu venho dizendo que a gente precisa se unir ao povo da Guiana Francesa, que é um país pequenininho aqui do nosso lado do Brasil, entende? E ir embora desse país. Que esse país aqui é disso que tu tá vendo para pior, não vai melhorar. Se o problema do Brasil fosse os políticos, era fácil de resolver. Só que o problema do Brasil não é os políticos, é a população que não quer nada, entende? E o povo da Guiana Francesa várias vezes tentou se libertar da França e se reerguer como um país. Só que a França todas as vezes pisou em cima dos movimentos que eles fizeram. Lá dentro, o povo da Guiana Francesa não consegue fazer movimentos para se libertar da França, mas nós conseguimos fazer aqui no Brasil. E como que a gente faz isso? Nos unindo entre nós aqui no Brasil, formando lideranças. Através das lideranças a gente faz festas. Através das festas a gente divulga as nossas ideias para as pessoas. Através das festas a gente arrecada adeptos para o movimento. Através das festas a gente arrecada dinheiro, porque a gente sem dinheiro a gente não consegue fazer nada. Eu tenho as ideias e não tenho dinheiro para tocá-las para frente. Se eu tivesse dinheiro, eu já estava fazendo alguma coisa para poder ajudar. E quando o movimento estiver grande, a gente migra lá para dentro da Guiana Francesa e faz o que tem que ser feito. O problema da Guiana Francesa é fácil de resolver. É só tirar a França lá de dentro. Porque o lugar da França é lá na Europa, não é na América do Sul, entende? Mais uma vez, eu vejo que nós precisamos começar a pedir que a gente precisa votar em todos os comandantes das nossas Forças Armadas, em 4 anos. Votar nos generais de todos os quartéis de todo o nosso Brasil, votar nos brigadeiros de todos os quartéis de todo o nosso Brasil, votar nos almirantes de todos os quartéis de todo o nosso Brasil. Se a gente conseguir isso, a gente transforma o nosso país em uma potência. E essas ideias, eu só estou dando o exemplo do Brasil para vocês entenderem, mas essas ideias é lá para a Guiana Francesa. Mas se vocês quiserem que ela seja aqui no Brasil, a gente faz aqui no Brasil. Mas se vocês quiserem que ela seja lá na Guiana Francesa, a gente faz lá na Guiana Francesa. Independentemente de onde for, eu quero ajudar vocês, mas eu vejo mais vantagem ser lá na Guiana Francesa. Porque a Guiana Francesa é um país pequeno, de população pequena, que quer liberdade. E o Brasil é um país gigantesco, de uma população gigantesca que não quer nada com nada. É perda de tempo a gente cismar com o Brasil. Essas são as minhas propostas, essas são as minhas palestras.